Existe uma cena no Evangelho que muitos pregadores preferem não comentar em profundidade. Uma cena que mistura gritos, água, sangue e silêncio. Uma cena onde quase 2.000 porcos, animais que não tinham culpa de nada, correm desesperados em direção a um despenhadeiro e se atiram contra as águas do mar, todos ao mesmo tempo, como se obedecessem a uma ordem invisível que ninguém mais escutou. E o que torna tudo ainda mais perturbador é que aquilo aconteceu logo depois que Jesus, com uma única palavra, libertou um homem que estava possuído por uma legião inteira de espíritos imundos. Antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa por mim, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com o que você acredita sobre o mundo espiritual. Comenta agora mesmo aí embaixo de qual cidade você está me ouvindo. Coloca aí sua cidade, seu estado, seu país, porque eu quero saber até onde essa verdade está chegando. E enquanto você comenta, eu te garanto, no final dessa história, você nunca mais vai olhar para esse episódio bíblico da mesma forma. Porque o que parece ser apenas a história de uns porcos que morreram, na verdade, é uma das revelações mais profundas que Jesus já deixou para a humanidade sobre como o mal funciona, sobre quem você realmente é e sobre o preço que o céu pagou para te libertar. A história está registrada em 3 dos 4 evangelhos. Marcos, no capítulo 5, é o relato mais detalhado, com 20 versículos inteiros descrevendo a cena. Lucas, no capítulo 8, traz uma versão muito parecida, com seu olhar de médico atento a detalhes. E Mateus, no capítulo 8, faz um relato mais curto. E aqui surge uma diferença que muitos apontam como contradição, mas que na verdade não é. Mateus menciona 2 endemoninhados, enquanto Marcos e Lucas focam em apenas um. E a explicação aceita pelos melhores comentaristas bíblicos é simples e bonita ao mesmo tempo. Marcos e Lucas concentraram a narrativa naquele que se tornou o mais proeminente da história, aquele que conversou diretamente com Jesus, aquele que, depois de libertado, virou pregador em 10 cidades. O outro endemoniado existiu, foi libertado também. Mas a tradição cristã preservou em detalhes a história daquele que se tornou testemunha viva do milagre. Mateus, escrevendo com um olhar mais panorâmico, faz questão de registrar que foram 2. Marcos e Lucas focam no que tinha um nome que ecoaria pela história: Legião. Para você entender o que realmente aconteceu naquele dia, você precisa primeiro entender o lugar. Jesus tinha acabado de atravessar o mar da Galileia, e essa travessia não foi qualquer travessia. Foi durante essa viagem que aconteceu uma das tempestades mais violentas registradas nos evangelhos, aquela em que os discípulos pensaram que iam morrer. E Jesus, dormindo na popa do barco, foi acordado e simplesmente ordenou aos ventos e ao mar que se calassem. E eles obedeceram. Isso é importante porque muitos comentaristas veem nessa tempestade uma oposição espiritual. O inferno sabia o que estava acontecendo. O inferno percebeu que Jesus estava cruzando o mar e tentou impedir essa travessia. Por quê? Porque do outro lado do mar, na região conhecida como Gadara, ou também chamada de Gerasa, dependendo da tradução, existia algo que as trevas estavam protegendo. Existia alguém. Existia um território que pertencia, espiritualmente falando, à escuridão. E Jesus estava indo até lá, atravessando a tempestade, atravessando a oposição sobrenatural por causa de um único homem, por causa de uma única alma. Pense nisso por um instante. O Criador do universo enfrentou uma tempestade que apavorou seus discípulos, atravessou uma noite inteira, foi até uma terra de pagãos, uma terra impura, segundo a lei judaica, uma terra onde criavam porcos, animais considerados abomináveis para os judeus. Tudo isso
por causa de um homem que ninguém mais queria, um homem que vivia entre os túmulos, um homem que nem mesmo as correntes conseguiam segurar. Quando o barco finalmente chegou na margem oriental do Mar da Galileia, era ainda de manhã cedo. E antes mesmo de Jesus dar 2 passos em terra firme, ele veio. O texto bíblico, em Marcos 5, versículo 2, diz que assim que Jesus saiu do barco, imediatamente um homem veio ao seu encontro, vindo dos sepulcros. E aqui já temos o primeiro detalhe perturbador. Esse homem morava entre os mortos. Ele tinha feito dos túmulos a sua casa. Imagina o cenário. Uma região rochosa, cheia de cavernas funerárias escavadas na pedra calcária, lugares onde os judeus depositavam os corpos dos seus mortos. E nesse cemitério, dia e noite, havia um homem nu, ferido, gritando, cortando o próprio corpo com pedras. Os moradores da região já tinham tentado de tudo, tinham acorrentado ele, tinham colocado grilhões nos seus pés. Mas o texto diz uma coisa impressionante. Ele quebrava as correntes e despedaçava os grilhões. Nenhum homem conseguia dominá-lo. Nem mesmo grupos de homens conseguiam. Porque aquilo que estava dentro dele não era apenas loucura, não era apenas doença mental. Aquilo era uma força sobrenatural. Aquilo era uma ocupação espiritual. E quando esse homem viu Jesus de longe, ele correu. O texto de Marcos 5, versículo 6, registra algo impressionante. Diz que ele correu e adorou. Adorou. Aquele homem, dominado por uma legião de demônios, correu, se prostrou diante de Jesus e fez um gesto de adoração. E aqui surge a primeira pergunta que os teólogos discutem há 2000 anos. Por que ele correu? Quem fez ele correr? Foi o homem que reconheceu naquele estranho a única esperança de libertação que ele teria em toda a sua vida? Ou foram os demônios dentro dele, sendo atraídos contra a sua própria vontade, sendo forçados a se apresentar diante daquele que tinha autoridade sobre eles? A resposta mais provável, segundo os melhores comentaristas, é que foram as duas coisas ao mesmo tempo. Havia uma parte daquele homem, sufocada, esmagada, escondida no fundo da alma, que ainda gritava por socorro, e havia os demônios, que sentiram a presença do Filho de Deus e foram puxados como por uma força magnética, e que sabiam que tinham que se curvar diante daquela autoridade. Ele correu, se prostrou diante de Jesus, e então aconteceu uma coisa que muda completamente o significado dessa história. Os demônios falaram. Pela boca daquele homem, eles gritaram. E o que eles disseram foi assombroso. Eles disseram, em Marcos 5, versículo 7, que tenho eu contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pare um instante e pense no que está acontecendo aqui. Os demônios estão jurando por Deus. Os demônios estão reconhecendo Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Os demônios estão implorando para não serem atormentados. Tem uma carta no Novo Testamento, a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz uma frase que deveria fazer todo cristão tremer. Diz assim: Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios nunca duvidaram da divindade de Cristo. O problema deles nunca foi falta de informação teológica. O problema deles é a rebelião. E naquele momento, diante do Filho de Deus, eles tremiam. Eles sabiam o que estava prestes a acontecer. E é aqui que Jesus faz uma pergunta que parece simples, mas que é uma das mais profundas de toda a Bíblia. Jesus pergunta, qual é o teu nome? E a resposta vem como um trovão. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Você precisa entender o peso dessa palavra. Legião não é uma palavra hebraica, não é uma palavra aramaica. Legião é uma palavra latina, romana. E uma legião romana, no primeiro século,
era uma unidade militar composta por milhares de soldados, podendo chegar a cerca de 6.000 homens. Os judeus que ouviram aquela história pela primeira vez sabiam exatamente o que aquilo significava. A Bíblia não nos diz com precisão quantos demônios estavam ali. O nome serve para indicar uma multidão organizada, um exército. Aquele homem não estava possuído por um demônio. Não estava possuído por 2 ou por 10. Aquele homem carregava dentro de si uma multidão de espíritos imundos. Uma multidão organizada, hierarquizada, militar, como uma legião romana. E isso nos leva a uma segunda revelação que poucos pregadores comentam. Os demônios escolheram aquele nome propositalmente. Eles estavam usando a linguagem da ocupação romana. Assim como Roma ocupava a terra de Israel com suas legiões, eles ocupavam aquele homem da mesma forma. Mas eles também estavam revelando algo sobre como o reino das trevas funciona. Os demônios não agem sozinhos. Eles se organizam. Eles trabalham em grupos, eles dominam territórios, e quando encontram uma abertura, eles entram em multidão. E foi nesse momento que aconteceu a coisa mais estranha de toda a narrativa. Os demônios começaram a implorar, não a um, mas a vários pedidos. Marcos 5, versículo 10, registra que eles imploravam encarecidamente que Jesus não os enviasse para fora daquela região. Lucas 8, versículo 31, acrescenta um detalhe ainda mais perturbador. Diz que eles rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. E aqui está uma das chaves teológicas mais importantes para entender tudo o que vai acontecer a seguir. O que é esse abismo? A palavra grega usada é abissos. É o mesmo lugar mencionado no livro de Apocalipse, onde os demônios mais poderosos estão presos, esperando o julgamento final. É o lugar de tormento. É a prisão espiritual, onde nenhum demônio quer ir. Os demônios sabiam que Jesus tinha autoridade para mandar eles diretamente para aquele lugar, e eles estavam apavorados. Por isso eles começaram a negociar. Eles começaram a pedir uma alternativa. E foi aí que eles olharam para o lado e viram, na encosta da montanha, uma manada gigantesca de porcos pastando. E aqui surge a terceira pergunta crucial dessa história. Por que havia porcos ali? Os judeus não criavam porcos. O porco era considerado um animal impuro segundo a lei de Moisés, no livro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8. Um judeu nem podia tocar em um porco morto, muito menos criar uma manada de quase 2.000 deles. Então, quem eram os donos daquela manada? A região de Decápolis, onde isso aconteceu, era uma federação de 10 cidades de cultura helenística, grega e romana, povoadas predominantemente por gentios. Para os pagãos daquela região, porcos eram um produto comercial legítimo e até apreciado. Pode também ter havido judeus apóstatas, envolvidos em negócios com os pagãos, mas o cenário mais provável é que aquela manada pertencia a habitantes gentios da região. De qualquer forma, aquela manada de porcos era um símbolo da impureza ritual aos olhos judaicos. Era um símbolo de tudo aquilo que estava em oposição à santidade prescrita por Deus. E foi exatamente por isso que os demônios pediram para entrar nos porcos. Eles pediram para serem enviados para o lugar onde a impureza já reinava. Eles pediram para ir para algo que, naquela cultura, representava o seu elemento. E Jesus, surpreendentemente, permitiu. Em Marcos 5, versículo 13, o texto diz que Jesus logo lhes permitiu. E imediatamente os demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos. E foi nesse momento que aconteceu a cena que ninguém esperava. A manada inteira, eram quase 2.000 porcos segundo o registro de Marcos, começou a correr. Mas eles não corriam em direções diferentes. Eles não fugiam aleatoriamente. Eles corriam todos juntos, em uma única direção, em direção ao despenhadeiro. E ali, naquela encosta íngreme que dava para o mar da Galileia, a manada se precipitou.
Todos, quase 2.000 porcos, se jogaram do penhasco e se afogaram nas águas. E a pergunta que ecoa até hoje é: por quê? Por que os porcos fizeram isso? Por que eles preferiram a morte? E é aqui que essa história revela aquilo que ela sempre quis revelar. A primeira explicação, e a mais óbvia, é que os porcos, sendo animais, não foram criados para suportar a presença de espíritos imundos dentro deles. O ser humano, segundo as Escrituras, foi criado à imagem e semelhança de Deus, com um espírito eterno, com uma alma complexa, com uma mente que pode resistir, racionalizar, se adaptar. O homem do Gadareno conseguia, de alguma forma, sobreviver com aquela legião dentro de si há anos, ainda que numa existência miserável. Mas os porcos não tinham essa capacidade. No instante em que os demônios entraram, os porcos enlouqueceram. A presença massiva e organizada do mal dentro deles foi insuportável, e eles correram, não para fugir do mal. Eles correram porque o mal dentro deles os levou à autodestruição. E isso, por si só, já é uma revelação assustadora. O mal, quando entra em um lugar, não busca preservar aquele lugar. O mal busca destruir aquele lugar. Os demônios não queriam viver com os porcos. Os demônios queriam usar os porcos. E quando os porcos não serviram mais, eles foram descartados. Mas existe uma segunda explicação, ainda mais profunda, sustentada pela tradição teológica cristã. Vários intérpretes antigos sugeriam que os demônios, ao entrarem nos porcos, mantiveram a sua natureza destruidora, e isso provocou a morte daqueles animais. Jesus disse, em João 10:1, versículo 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Onde quer que o mal entre, a destruição segue. Não importa se é em um corpo humano, em um animal, em uma família ou em uma nação. O mal sempre destrói o lugar onde habita. E olhe o que aconteceu logo depois. Os pastores que cuidavam dos porcos correram para a cidade. Contaram o que tinha acontecido, e toda a população veio até Jesus. Mas eles não vieram adorar. Eles não vieram para conhecer aquele que tinha libertado o endemoniado. O texto, em Marcos 5, versículo 17, diz uma frase devastadora. Eles começaram a rogar a Jesus que saísse do território deles. Vieram pedir que ele fosse embora. E por quê? Porque eles ficaram mais preocupados com a perda dos porcos do que com a salvação de uma alma humana. E aqui está, talvez, a revelação mais dolorosa de todo esse episódio. Jesus atravessou uma tempestade. Jesus pisou em terra impura. Jesus enfrentou uma legião de demônios. Jesus libertou um homem que estava perdido há anos, vivendo entre os mortos, gritando dia e noite, cortando o próprio corpo. E quando a população viu o resultado dessa libertação, eles preferiram seus porcos, eles preferiram seu dinheiro, eles preferiram a economia local, eles preferiram a normalidade do pecado a ter o Filho de Deus no meio deles. E essa, meu amigo, minha amiga, é a verdade que dói. Porque essa não é só uma história sobre o Gadareno, essa é uma história sobre nós. Sobre todos nós, sobre quantas vezes nós também preferimos nossos porcos. Quantas vezes nós também pedimos para Jesus se afastar das áreas da nossa vida, onde ele poderia causar um prejuízo aos nossos interesses. Quantas vezes nós também escolhemos a normalidade do pecado, em vez da incômoda presença da libertação. Mas a história não termina aí. E aqui é onde Jesus, com aquela ternura que só ele tem, faz algo que muda tudo. O homem que tinha sido libertado, agora vestido, em sã consciência, sentado aos pés de Jesus, segundo o relato de Lucas 8, versículo 35, implorou para ir junto com ele. Imagina o medo desse homem. Ele tinha vivido entre os túmulos. Ele tinha sido habitação de uma legião. Ele sabia o que era aquilo.
E agora, livre, ele só queria uma coisa: ficar perto daquele que o tinha libertado. Mas Jesus disse não. E essa é uma das poucas vezes nos evangelhos em que Jesus recusa um pedido aparentemente piedoso. Ele disse, em Marcos 5, no versículo 19, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E o texto diz que aquele homem foi e começou a proclamar em Decápolis, que era a região das 10 cidades, tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos se admiravam. Então entenda da estratégia divina. Jesus atravessou o mar por um homem, mas não foi só por um homem, foi por 10 cidades, foi por uma região inteira que estava nas trevas. Aquele ex-endemoninhado se tornou um dos primeiros pregadores do Evangelho entre os gentios, antes mesmo da grande missão apostólica começar. Antes mesmo do apóstolo Paulo iniciar suas viagens missionárias, um homem libertado de uma legião de demônios estava percorrendo 10 cidades de cultura helenística pregando sobre Jesus. E aqui está a beleza absoluta dessa história. Os porcos morreram. A economia local foi prejudicada. A população rejeitou Jesus. Mas a semente foi plantada. E quando, anos depois, a igreja cristã começou a se expandir para aquela região, ela encontrou solo preparado, porque um homem que ninguém queria, um homem que vivia entre os mortos, tinha se tornado um anunciador da glória de Deus. Agora, voltando à pergunta central, por que os porcos se jogaram no penhasco? A resposta tem várias camadas, e cada uma delas revela algo sobre Deus, sobre o homem e sobre o mal. Na primeira camada, os porcos se jogaram porque a natureza do mal é a destruição. Onde o mal entra, a destruição segue. Na segunda camada, os porcos se jogaram porque Jesus quis mostrar visivelmente o que aquele homem tinha dentro de si. E imagine o impacto. O homem do Gadareno tinha vivido anos sendo possuído. Os moradores da região tinham se acostumado com aquilo. Era apenas mais um louco vivendo entre os túmulos. Mas naquele dia, todos viram. Viram quase 2.000 porcos enlouquecerem e se atirarem no mar. E aí, todos entenderam o tamanho do que estava dentro daquele homem. Todos entenderam o tamanho do milagre que tinha acontecido. Todos entenderam o poder de Cristo. Na terceira camada, e essa é a camada mais profunda, os porcos se jogaram porque Jesus estava dando uma lição teológica que ecoaria por toda a eternidade. A vida de uma única alma humana vale mais do que 2.000 porcos, vale mais do que toda a economia de uma região, vale mais do que toda a riqueza do mundo. Jesus deixou claro, com aquela cena dramática, que ele não estava ali pelos animais, não estava ali pelo dinheiro, não estava ali pela aprovação dos homens, ele estava ali pelas almas. E ele faria qualquer coisa, atravessaria qualquer tempestade, enfrentaria qualquer legião, pagaria qualquer preço para resgatar uma única alma que estava perdida. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é o Evangelho. Isso é a essência do que Cristo fez na cruz. Ele não morreu pelos justos, ele morreu pelos perdidos. Ele não veio para os que se julgam saudáveis. Ele veio para os que estavam vivendo entre os túmulos. Como ele mesmo disse em Marcos 2, versículo 17, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aqui é onde essa história se torna pessoal, porque cada um de nós, em algum momento da vida, já foi um gadareno. Cada um de nós já viveu em algum tipo de cemitério espiritual. Cada um de nós já carregou demônios. E aqui eu falo de forma ampla. Vícios, traumas, amarguras, pecados que nos seguravam acorrentados, que ninguém conseguia quebrar. E Cristo, em algum momento, atravessou a tempestade da sua vida, pisou na terra impura do seu coração e disse uma palavra que fez tudo mudar. Ide. E quando aquilo que te dominava saiu, talvez você também tenha perdido alguns porcos no processo.
Talvez você tenha perdido amizades, talvez você tenha perdido dinheiro, talvez você tenha perdido um certo estilo de vida, mas você ganhou algo que 2.000 porcos jamais poderiam comprar. Você ganhou liberdade, você ganhou identidade, você ganhou uma missão. E talvez agora você esteja se perguntando como a cultura judaica via tudo isso. Porque é importante entender o pano de fundo cultural. Para um judeu do primeiro século, essa história era cheia de simbolismos. O fato de Jesus ter atravessado para o lado leste do mar, para uma região predominantemente gentílica, era impressionante. Muitos rabinos da época ensinavam que um judeu fiel deveria evitar contato com terra pagã. E lá estava o Messias, atravessando deliberadamente para uma região cheia de túmulos, porcos e habitantes gentios. Era escandaloso. Era uma quebra de protocolo religioso completa. E Jesus fez isso porque ele veio mostrar que o Evangelho não tinha fronteiras, que a salvação não era propriedade exclusiva de Israel, que Deus tinha amor pelos gentios também. O gadareno foi, em muitos sentidos, um prenúncio da grande comissão que viria depois, registrada em Mateus 28, Ide e fazei discípulos de todas as nações. Foi um anúncio de que o reino dos céus seria oferecido a todos os povos, que ninguém estava longe demais, que ninguém estava sujo demais, que ninguém estava perdido demais. Também é importante entender a visão bíblica sobre demônios. As Escrituras nos mostram, de forma consistente, que esses espíritos imundos buscam um lar, um corpo, um instrumento para se manifestarem. Quando Jesus fala da casa varrida em Mateus 12, versículos 43 a 45, ele explica que um espírito imundo, quando sai de uma pessoa, anda por lugares áridos buscando descanso e não acha. Essa imagem revela algo profundo. O mal não tem poder por si só. O mal precisa de um instrumento. O mal precisa de um corpo, de uma boca, de uma mão, de uma vida humana para se manifestar no mundo. E é por isso que a sua vida importa tanto, porque o que você permite habitar dentro de você transforma você em um instrumento, ou de luz ou de trevas, ou do Espírito Santo ou daquilo que se opõe a ele. E é exatamente por isso que Jesus, naquela mesma passagem de Mateus 12, completa o ensino. Ele diz que quando o espírito imundo não acha descanso, ele volta para a casa de onde saiu. E se encontra a casa, que é a vida da pessoa, vazia, varrida e adornada, ele volta com 7 espíritos piores do que ele. E o estado dessa pessoa fica pior do que o primeiro. O que Jesus quis dizer com isso? Que não basta ser libertado, é preciso ser preenchido. O gadareno foi libertado, mas o que aconteceu depois dele? O texto diz que ele se sentou aos pés de Jesus. Ele se aproximou da fonte, ele encheu sua casa, sua vida, da presença de Cristo. E por isso ele se tornou um pregador, por isso ele se tornou um anunciador, porque ele entendeu que a libertação não é o fim da jornada, a libertação é o começo. E talvez agora, enquanto você está ouvindo essa história, o Espírito Santo esteja falando com o seu coração. Talvez você esteja percebendo que existem áreas da sua vida que ainda são como aqueles túmulos. Lugares onde nem você mesmo quer entrar, memórias, vícios, pensamentos que você esconde de todo mundo. E o mesmo Jesus que atravessou o mar por um homem está atravessando agora a tempestade da sua vida por você. O mesmo Jesus que disse Legião, sai dele, está dizendo agora, sobre cada coisa que te aprisiona, sai dele, sai dela. E talvez, hoje, alguns porcos da sua vida tenham que morrer. Talvez algumas amizades tenham que cair pelo penhasco. Talvez alguns hábitos tenham que ir para o fundo do mar. Mas o que vai sobrar é uma alma livre.
O que vai sobrar é um chamado. O que vai sobrar é uma vida com propósito. Antes de eu terminar, eu quero te lembrar uma coisa. Aquele homem, depois de tudo, foi para casa. E o texto diz, em Marcos 5, versículo 20, que todos se admiravam. Os que conheciam ele antes, vivendo entre os túmulos, agora viam ele anunciando o Cristo com clareza, com paz, com autoridade. E sabe qual é a maior prova de que o milagre é real? Não é a emoção do momento, não é a euforia da libertação, é a transformação que dura, é a vida que continua diferente depois que a multidão se foi. O gadareno não voltou para os túmulos. Ele foi para casa, ele foi para as cidades, ele foi para a missão. E hoje, 2000 anos depois, nós ainda estamos falando sobre ele. Não porque ele tinha uma legião de demônios, mas porque ele encontrou aquele que tinha autoridade sobre toda a legião. E você que está ouvindo isso agora, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer cidade do mundo, eu quero que você faça uma última coisa por mim. Vai lá nos comentários e me diz, depois de tudo isso, qual foi a parte que mais mexeu com você? Qual foi o momento dessa história que parou o seu coração? Comenta também sua cidade, seu estado, seu país, porque eu leio cada comentário e eu oro por cada um de vocês que está nessa jornada. E se essa palavra te tocou, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir hoje que Jesus atravessa qualquer mar por uma única alma. Alguém precisa entender hoje que existe libertação. Alguém precisa saber hoje que, mesmo que sua vida pareça um cemitério, o Filho do Deus Altíssimo já está atravessando a tempestade para te encontrar. Os porcos podem cair pelo penhasco. As coisas podem mudar. O preço pode ser alto. Mas a sua alma vale mais do que 2000 porcos. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque foi por ela que Cristo cruzou o mar. Foi por ela que Cristo subiu na cruz. Foi por ela que Cristo venceu a morte. E é por ela que Cristo, hoje, ainda está dizendo, vem, vem para os meus pés, vem para a minha presença, vem para a tua missão. Porque você não nasceu para viver entre os mortos, você nasceu para anunciar a vida. Que essa palavra fique no seu coração. Que essa história nunca mais saia da sua mente e que toda vez que você lembrar dos porcos do Gadareno, você lembre também do amor que atravessou o mar por você. Amém.